Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 25 ao 32, que diz: Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 25 ao 32, que diz: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa passagem é bastante conhecida pelos irmãos, mas foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, mediante a tudo que estamos vivenciando, um momento bastante delicado, mas eu quero te dizer que Jesus, ele ainda está no controle de tudo. Jesus, ele ainda está no comando de tudo. E podemos ver por essa passagem onde os discípulos estão em uma pequena embarcação, onde o vento era contrário, as ondas açoitavam o barco, e Jesus, ele vem caminhando por cima das águas. E os discípulos ficam com medo, até chegam a pensar que é um fantasma. E eu fico imaginando quantas das vezes nós não nos encontramos na situação desses discípulos. As coisas fogem do nosso controle, o vento começa a soprar e nós achamos que Jesus não está mais no controle. Mas eu quero te dizer que as mesmas palavras que Jesus disse para aqueles discípulos naquele momento, Jesus está dizendo para você nesta noite: Ei, tente bom ânimo, sou eu, não temas. Ei, meu filho, eu estou ainda no controle desta situação. Tente bom ânimo. E Jesus permite que Pedro vá andando por cima das águas ao encontro dele. A ciência, ela não consegue nos explicar como uma pessoa consegue andar por cima das águas sem se afundar, mas eu quero te dizer que só quem faz isso é Jesus. Milagre, ele não se explica. Milagre, ele se vive. A ciência talvez não vai conseguir te explicar como que se transforma água em vinho. A ciência, ela não vai saber te explicar como se multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Mas eu quero te dizer que só Jesus faz essas coisas. E ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele está no controle desta situação. E quando Pedro vai de encontro a Jesus, por um momento ele começa a ter medo e começa a afundar. Mas Jesus estende a mão para Pedro. E Jesus também está estendendo a mão dele para você nesta noite. Uma palavra também que está no meu coração durante esse período, ela se encontra lá em João, no capítulo 16. Eu vou estar lendo apenas o versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele inicia esse versículo 33 dizendo: para que em mim tenhas paz. Aqui Jesus, ele está afirmando que ele é a verdadeira fonte de paz. Não existe nada e ninguém que possa suprir a paz, essa paz que só Jesus pode nos dar. E ele continua o versículo dizendo: no mundo tereis aflições. Aqui Jesus, ele não coloca um ponto de interrogação, ou ele deixa uma dúvida, ou ele diz: se você fizer isso, você vai passar por aflição, mas se você não fizer, você não vai. Não, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então ninguém está isento de passar por aflições. Mas ele continua o versículo e finaliza o versículo dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu numa cruz por mim, por você, para que hoje nós pudéssemos viver. Então Jesus, ele está no controle dessa situação. Tudo vai dar certo, o mar vai se acalmar, o vento, ele vai cessar, porque Jesus, ele continua no controle da tua situação. Amém.